Segunda-feira, 27, mercado voltando aí dessas ressacas de carnaval, né? Praticamente. Abriu na quinta-feira por volta de 1h. Sexta-feira foi um pregão. Foi o pregão em que ele caiu, né? Aquele lance lá da declaração do Putin, né? A respeito de sair do acordo nuclear, né? Colocou o Ocidente em alerta. Mas o mercado ele faz isso o tempo todo. Essas notícias elas saem de uma forma sincronizada para garantir liquidez para os players que querem montar ou desmontar suas posições. Acho que isso deve fazer sentido para vocês aí, né? Vamos fazer o seguinte, vamos começar aqui pela agenda econômica. Isso aqui é a nossa análise inicial, né? Dos movimentos que ele pode fazer. Lembrando que eu tô aqui analisando o nosso índice Bovespa, né? É o ativo que eu mais opero. Então vamos lá, agenda econômica. Papel e caneta para fazer as nossas observações. Dados importantes, hoje tem o boletim Fox, que vai sair às 8h30, o mercado ainda vai estar fechado. 9h, IGPM mensal, índice geral de preços. Isso deve dar uma noção de como que vai sair a nossa expectativa de inflação, né? E sabendo que inflação tem aí a sua influência, né, sobre os preços dos ativos, porque ela influencia a questão das decisões de tomada de juros, né, no nosso Banco Central, Comitê de Política Monetária aqui e lá fora também, né. Os índices de inflação nos Estados Unidos, por exemplo, mexem com as bolsas do mundo todo, né. Então esse dado de 8h30, que é o boletim Fox, ele tem aqui uma classificação aqui média, né, de média volatilidade, né, uma estrelinha baixa, média, 3 estrelinhas são alta volatilidade. Então a gente tem às 9h IGPM, às 9h30 a gente tem empréstimos bancários. O que mais que a gente vai ter? 10h, núcleo de pedidos de bens duráveis. Isso aqui é um dado importante e está classificado aqui como alta volatilidade. Às 10h30. Pedidos de bens duráveis. Tá. Meio-dia a gente tem outro dado importante aqui, ó. São as vendas pendentes de moradias. O setor imobiliário americano tem peso, né? E movimenta muitas coisas, né? É um setor que movimenta commodities, é um setor que movimenta setor financeiro, enfim. Vocês viram o caso da crise do setor imobiliário lá de 2008, né? Que deu uma bagunçada nas bolsas do mundo todo.
Confere. Então, meio-dia. Ok, esse horário aí daí pra frente a gente já não tá mais operando porque a liquidez vai diminuindo, então por conta disso fica um pouco mais complicado de se operar, né? E é basicamente isso. Então nossa agenda econômica, os dados mais importantes eles já estão anotados aqui, e nesse intervalo a gente tem que ficar com muita cautela, se possível fora de alguma posição, porque de alguma posição para evitar problemas, né? Evitar aí um loss desnecessário. Agora a gente vai para o gráfico, fazer as nossas marcações, e identificar as possibilidades. Ninguém tem certeza de nada. Identificar as possibilidades de movimentação desse ativo aqui, desse índice. Bom, no 15 minutos a gente pode ver aqui o pregão no dia 23, do dia 23 para 24, né? Ele abriu aqui com um gap de 600 pontos mais ou menos, e fez esse movimento de baixa aí, né? Então, primeiramente a gente pode traçar uma fibra do movimento do dia anterior considerando o gap, tá? Projeção de Fibonacci. Ele veio testar aqui o 107, né? Furou um pouquinho, foi até o 106.800. Deu uma recuada, uma corrigida, né? Pode ver aqui que ele testou aqui esse nível de preço, que era já uma resistência, visto que ele já tinha rompido esse nível, né? E fechou acima. Esse candle aí, ele representa aí uma continuidade, né, de movimento de compra. Então assim, desse movimento todo que ele fez, que foi 2.500 pontos mais ou menos, 2.400 pontos, 440, ele já corrigiu até o 7,6, perto do 61,8, né? Então ele deve, se ele vai fazer isso a gente não sabe, mas ele deve muito provavelmente completar essa correção desse movimento até mais ou menos aqui o 50% de FIBO, né, de todo o movimento de queda que ele fez, né, considerando o gap. Se a gente fosse trazer essa FIBO aqui pro topo dessa última pernada dele do dia 23, o nosso 50% fica um pouco mais acima, né? Mas eu vou considerar a nossa FIBO inicial. Nossa FIBO inicial aqui. Por quê? Porque ela está coincidindo aqui, está me dando três fatores na verdade. A zona de preço, que é o 108 bola. Outro, a convergência aqui desse movimento que ele pode fazer com essa média de 60, que é importante. O nível de Fibonacci, que está logo ali, né? E lembrando uma coisa aqui, que é importante de se observar. Na grande maioria das vezes, esse mercado, esse índice, ele faz o seguinte, ó. Isso na maioria dos ativos, né? Inclusive no dólar ele faz isso também. É o seguinte, ele faz um movimento num determinado dia, tá? E a VWAP, para quem não sabe, ela é uma média que representa é uma média ponderada por volume, né? Média ponderada por volume.
quantidade de capital que tem aí negociado, e os players se movimentam e defendem aquelas posições. A VWAP é um parâmetro muito interessante para se observar, para se respeitar, inclusive da base para tomada de decisões algumas vezes. Tá? Então olha só o que acontece. Aqui no dia 13 de fevereiro, essa VWAP fechou aqui nesse nível de preço dos 110, 170. No dia seguinte o mercado abriu, gap de alta, foi lá, testou a média de 200, voltou e fez esse movimento aqui até onde? Até a VWAP do dia anterior, 1.300 pontos, 1.330 pontos. No dia seguinte, pegando o dia 14, essa VWAP ela fechou aqui no 110, 260. Já no dia 15, olha o que ela fez, o que o mercado fez. Ele foi e veio testar o nível de preço da VWAP. Isso é um setup interessante. É um setup interessante de se observar. Aí a gente veria aqui, ó, vou copiar essa linha aqui, essa linha de resistência, para a gente fazer um comparativo aqui. A mínima no dia 15 foi no 109,060. Praticamente no 109 bola. 109,010 é 109 bola. Observando que ele tinha esse nível de preço aqui para respeitar. Então, 220 pontos seria o stop dessa operação, caso a gente fosse fazer essa compra aqui. Na verdade, eu acho que eu fiz essa compra. Tá? Então, dia 14 ela fechou aqui, dia 15 ela foi buscar esse nível de preço, teria dado uma operação interessante, se confiado. No dia 15 ela fechou aqui no 110,650. No dia seguinte, o que o mercado fez? Abriu aqui, fez essa máxima aqui no 111,780, veio buscar o nível de preço da VWAP, 1.130 pontos. Fechou no dia 16 aqui no 111 bola, né? Fechamento da VWAP nesse dia, abriu com um gap de baixo no dia seguinte e veio buscar o nível de preço em que a VWAP tinha fechado, 750 pontos. E até mais um pouco. Essa operação a gente poderia ter confiado aqui em largar na média, no toque da média aqui. No dia 17, o VWAP fechou aqui junto com a média de 200, 111 e 170. E aí no dia seguinte ele despencou, o mercado despencou, veio. Esse aqui foi um dia em que esse setup não se confirmou. Mas na maioria dos pregões dá pra ver aí que ele respeita, né? Então, 1, 2, 3, 4 positivo, que ele não confirmou esse setup, né? Aqui no dia 22 de fevereiro, ele fechou no 108,750. No dia seguinte, a primeira coisa que ele fez foi vir buscar esse nível de preço. Daria aí uma operação de 440 pontos, considerando a máxima que ele fez aqui na abertura, não a máxima do dia, na abertura, 109,250. Aqui foi outro dia em que ele não fez esse setup, né? Então o que a gente acredita? Como ele fez toda essa pernada aqui, gente, todo esse movimento aqui, ó, do 112,250 até essa mínima aqui, do 106,860. Então tem possibilidade sim desse mercado fazer uma correção, tá? Fazer uma correçãozinha aqui e depois retomar para baixo. Lembrando, gente, uma coisa. A gente tem aqui as médias que determinam a tendência macro do mercado. A média de 200, ela tem essa característica, ela determina a tendência macro do mercado. Esse mercado está em queda. Você está vendo aqui que os candles, as velas aqui estão trabalhando aqui abaixo da média de 60, de 72. Aqui nesse intervalo, média de 21, o mercado trabalhando abaixo dela.
Né? Pode perfeitamente fazer isso aqui, fazer esse movimento aqui, nessa correção dos 50% dessa última pernada aqui, tá? Então retomar o movimento para baixo, para talvez replicar essa pernada aqui, olha só, uma coisa interessante, vou mostrar aqui, fazer aqui uma projeção, vou tirar essa fibra, a gente fazer um outro tipo de marcação aqui. Outro tipo de marcação. Tá? Copiar. Colar. Tá. Agora eu vou traçar essa fibra de novo, para a gente observar o que eu quero mostrar para vocês. Precisava tirar ela para poder fazer essa marcação, senão a gente acaba movendo a fibra em vez de mover a linha que a gente estava querendo fazer. Então 50% está ali, a gente vai colocar essa ponta aqui no 38, né? Que vai coincidir com esses fundos aqui, olha só. Tá vendo? Então a gente tem 1, 2, 3 resistências importantes. Esse preço não vai passar daqui de primeira. Provavelmente, a menos que aconteça alguma coisa importante que dê uma movimentação maior nesse mercado, entendeu? Essa correção aqui, até esse nível de preço aqui, ela é possível, é provável e é prevista, tá? Então daqui retomando para refazer esse movimento aqui, ó. Vou tirar agora de novo. Não era isso que a gente queria fazer. Fibra excluída. Então o que acontece? A gente tem aqui, ó, já estava traçado aqui essa linha, deixa eu ver por que eu tracei essa linha aqui. Tá explicado por quê. 105, 106 bola, né? Deixa bem redondinho aqui no valor do preço. 106 bola. Aqui 107, 940, né? 107, 940. Aqui, 30 minutos. Então é isso, gente. O movimento que ele fez aqui foi 2.300 pontos. Essa linha aqui, ela vai ser mais ou menos essa mesma quantidade de pontos aí, 2.300 mais ou menos, é isso. Ele fez esse movimento, corrige aqui, mais ou menos a metade, 38%, né? Talvez seja o tempo que essas médias avancem aqui para coincidir, é uma coisa que eu costumo fazer muito, observar isso e me ajuda a tomar decisão, dar uma assertividade boa nas operações. Esse indicador aqui é o Didi Index, tá? Não sei se alguém já ouviu falar nas agulhadas do Didi. Dá uma olhadinha no Instagram, uma olhadinha no YouTube aí. É uma coisa interessante. Esse indicador aqui, no momento em que ele cruza essa linha aqui, ó, essa linha do meio, essa linha 0, ele dá uma agulhada. O que é agulhada? Agulhada é esse movimento aqui, ó. Dá uma movimentação mais expressiva e um pouco mais rápida no ativo, tá? É um indicador interessante. Se eu tiver uma operação de compra e ele tiver prestes a cruzar essa linha para baixo, provavelmente eu vou tomar um stop grande, tá? Tem que ter esse cuidado. Então, por isso é importante operar sempre a favor da tendência, gente. O mercado vai abrir daqui a pouco, né? A gente tem aí 1 hora e 12 minutos mais ou menos para abrir. A gente está fazendo a nossa dever de casa aqui, leitura, fazendo as marcações, fazendo as observações importantes a serem feitas. A gente já está aqui com algumas marcações prontas, essa figura já foi traçada, a gente já tirou. Então a gente tem aqui essa linha dos 50%, aqui seria o 38%, né? 38% de fibra. Possibilidade de ele vir aqui no 500? Sim, existe. A gente tem essas resistências aqui que são importantes.
Não tem nada que impeça de dar uma olhadinha ali. E nesse nível de preço aqui, então respeitar e retomar para baixo. Eu faria uma venda aqui, vou fazer na verdade, se ele me der a condição de fazer essa entrada, fazer uma venda aqui e buscar esse movimento até aqui, ó. Nosso alvo vai ser aqui, fazer uma venda um pouquinho maior, fazer uma saída parcial, proteger ali nosso preço, e à medida que ele for indo, vai lá, faz uma correçãozinha, né? A gente aumenta um pouquinho a mão, no que ele faz um movimento a gente alivia, né? Então cada vez que ele for fazendo aí, o objetivo é pegar esse movimento aqui, que vai dar aqui, pelo menos uns 1.500 pontos, acredito que a gente consegue pegar essa operação, né? E sempre que ele der a oportunidade, a gente pode trabalhar um pouquinho o preço para melhorar a nossa condição, deixar mais favorável, mais protegido, e assim poder carregar essa operação aí até que se concretize em movimento, tá? Perfeitamente possível, gente. Mercado não é fácil fazer resultado, fazer dinheiro, não é fácil, mas é possível, né? Tem que ter disciplina, tem que ter paciência, esperar os movimentos se completarem, não ter aquela ansiedade de fazer uma entrada precipitada, né? Aquela síndrome do clicador, né? A gente fica clicando, vendo a operação onde não existe, vendo a entrada onde não existe. A questão do manejo da mão é importante, sabe quantos contratos vai entrar, é uma operação confiável, dá para colocar um pouquinho mais, não é tão confiável, então bora ser mais cauteloso, ser mais conservador na entrada, né? Tudo isso é gerenciamento de risco, importante. Então vou encerrar por aqui, gente, tá? Sim, dá uma olhada no dólar, né? Importante. Dá tudo no dólar. Na verdade, eu já fiz algumas marcações aqui no dólar. Isso aqui não é dólar, isso aqui são juros, né? Juros, gente, é a mesma correlação do dólar em relação ao índice. Dólar para baixo, índice para cima. Dólar para cima, índice para baixo. Os juros, eles são inclusive mais importantes para se ter como parâmetro do que o dólar, porque à medida que os juros têm uma tendência a crescer, as bolsas elas têm uma tendência a diminuir, né? À medida que tem fluxo de capital indo para a renda fixa, então tem fluxo de capital saindo das ações. Dólar é a mesma coisa, fluxo de capital estrangeiro entrando, dólar diminui de preço, né? E bolsa sobe. É uma relação bem simples de se entender. Se tiver alguma dúvida aí, qualquer dúvida, se eu não souber, a gente não sabe tudo, né? Eu sou iniciante também, tenho pouco tempo de mercado, mas a gente busca pesquisar para poder sanar essa dúvida, tá? Se vocês considerarem esses conteúdos aí do canal interessantes, considerarem que são relevantes, que de alguma forma eles agregaram, considera se inscrever, considera dar um like aí para ajudar, né? O canal a dar mais um passinho para frente. Beleza, então aqui juros fez um movimento aqui no pregão do dia 24. Já tem umas marcações aqui, vou só recapitular para vocês. Movimento de alta. Observa que ele fez um movimento aqui. Foi na quinta-feira, né? Aqui dá para perceber que esse intervalo aqui é X. E esse outro intervalo aqui é metade disso, né? X sobre 2. Porque na quinta-feira era a saída do feriado. Então o mercado ele só abriu a partir da 1 da tarde e fechou, né? Fechou aí no final do pregão. Sexta-feira foi praticamente uma consolidação, esse intervalo aqui. Não fez um range muito expressivo. E é isso. Sexta-feira, quinta. Vou me confundir agora aqui, desculpa aí, gente. Mas enfim, o movimento que ele fez aqui. Então ele tem uma previsão, uma possibilidade de fazer uma correção aqui nos 50% desse movimento, que vai coincidir com esse topo
do dia anterior, que vai ser uma zona de suporte, é possível que ele respeite, né? Então a gente tem aqui o nível seguinte, é um nível de 38% de Fibo, né? E ele faz muito isso, muito isso. Eu tomei stop, tomei vários stops no início dessa forma aqui. Eu acreditava, o mercado vem fazer um movimento de correção aqui, eu acreditava que ele respeitaria o primeiro suporte, né? Muitas vezes ele faz isso, ele passa do primeiro suporte. Isso vai fazer, só vai dar uma paradinha para corrigir quando ele chega no suporte seguinte. É muito comum isso aqui, muito comum, muito comum. Então essa compra aqui nesse nível de preço ela é muito mais confiável do que uma compra aqui no 50%. Assim como uma venda é mais confiável no 61,8% do que no 50%. Tá? Quem opera já deve ter uma noção maior disso. Quem ainda não começou, quem está começando a estudar para experimentar isso aqui, todo cuidado, gente, todo cuidado. Não comece em conta real, não comece com capital pesado, não comece sem antes de estudar muito sobre isso, né? Sem aprender a fazer ali um mínimo de análise, né? Então assim, quem está começando não precisa de dinheiro, não precisa de conta real. Quem está começando só precisa estudar, gente. Gastar, eu tenho aqui tanto em capital para fazer isso aqui. Você faz o seguinte: livro, curso, videoaula, né? Buscar se informar, os conceitos básicos, os fundamentos, entender a correlação entre cada ativo, entender a questão dos horários, os horários que tem maior liquidez, os horários que tem menor liquidez. O que são esses conceitos, né, de liquidez? É a contrapartida, né? Quantidade de operadores disponíveis para comprar, para vender. Então, quanto maior esses números, maior a liquidez do mercado. Dá uma olhadinha no dólar. Então, aqui recapitulando, né? Ele fez esse movimento, corrigiu, fez esse movimento, né? E aqui, gente, há um detalhe aqui, ó. Consolidação aqui, ó. Consolidação. Né? Se ele rompe essa consolidação aqui, vem até os 111% de FIBA, ele pode voltar para testar os 100%, né? E dar mais uma caminhada para cima, né? Mais uma caminhada para cima. Olha só, aqui tem um nível interessante, né? Mas esse movimento de correção até os 50% aqui, até o 38%, ele é possível, é perfeitamente possível, né? Observando uma coisa aqui, esses juros ele está em alta, né? O juros está em alta, a tendência não é a gente ver redução de juros no momento, ainda não. Ainda tem inflação, ainda tem aperto monetário rolando aí, né? E olha só um detalhe aqui. Aqui é a média de 60, aqui é a média de 72. A média menor, quando ela está para baixo, indica mercado em baixa. Quando essa média começa a cruzar aqui, ó, pode ver que está havendo uma convergência aqui, elas estão convergindo para cruzar. Aqui está indicando um movimento de confirmação da alta para esse ativo aqui, que no caso são os juros. Os juros. Né? Então ele pode fazer essa correção para então retomar esse movimento e buscar os próximos níveis. Né? Isso é um movimento previsto, ou seja, quem vai operar